E é sobre os impactos dessa PEC, né, sobre o fim da escala 6 por 1, que a gente vai conversar agora com o Sérgio Firpo, ele que é professor de Economia do INSPER, que já está aqui comigo. Sérgio, muito bom dia, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por aguardar aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Débora. Sérgio, a gente tem claramente, né, um viés político muito importante, pesando bastante sobre o andamento dessa pauta, né, principalmente agora com esse acordo feito pessoalmente entre Lula e Hugo Mota para conseguir fazer já iniciar essa transição de redução da jornada em 60 dias. Diante dessa situação, né, muita gente fala, né, bastante sobre os impactos no setor produtivo, sobre o impacto no setor privado, mas é preciso lembrar que prefeituras também e o setor público têm se preocupado bastante com essa situação dessa redução da jornada e de forma muito abrupta. O que me parece, aí eu quero te ouvir, né? A preocupação agora é colocar isso na prática e realmente ganhar no viés político e a conta fica para depois? A conta não sei se vai ficar muito para depois, não. Acho que tem o calendário político, ele tem sido determinante, né, para ter acelerado essa pauta do jeito como foi acelerada, né? Vale lembrar que a gente está num ano eleitoral e esse é um debate que eu acho que precisaria de um aprofundamento maior. A gente foi fazendo isso de uma maneira muito assodada e por conta do calendário político, né? Todo mundo quer aprovar isso antes das eleições, porque vai servir como capital político para quem conseguir aprovar ou for visto como tendo trazido a pauta e aprovado essa pauta. Eu acho que o que vai acontecer agora, né, nos próximos meses, a partir da aprovação da PEC, né, e aí você deve ter, né, projetos de lei, né, na sequência para poder dar conta da heterogeneidade regional e setorial, né, é que aí sim vai começar a entrar a parte de quais setores, né, vão modular é, a, a, a forma como essa lei vai ser implementada. Ou seja, vai depender bastante de uma relação de poder entre sindicatos e empregadores em cada um dos setores. Sindicatos que têm mais força, né, que têm uma base maior, vão ser mais capazes de garantir talvez uma transição, né, que seja mais tranquila para esses setores, ao mesmo tempo mais favorável para os trabalhadores, né? Vale lembrar que boa parte dos trabalhadores que vão ser afetados, ou que são afetados, que trabalham na escala 6 por 1, né, são trabalhadores de baixa escolaridade, né, salários relativamente baixos, até 2 salários mínimos, né, e que não são muito bem representados por boa parte dos sindicatos. Então, a minha preocupação é que talvez haja, né, alguma desigualdade aí na forma como isso vai ser implementado. Gostaria também de ouvir o senhor e com a sua especialidade mesmo nessa heterogeneidade que a gente tem na nossa economia, porque muito se tem falado, e aqui eu acho que ninguém discute, eu acho que o mérito de um trabalhador de ter mais tempo de descanso por uma questão de saúde, né, mental, isso ninguém discute esse mérito, eu acho que isso não está em discussão, mas a forma como isso tem sido acelerado com um peso político muito grande. E muito tem se batido no setor privado, né, que é o setor privado, então os donos aí de empresa que se virem para poder lidar com essa situação. Mas há também essa preocupação para o setor público. A gente precisa lembrar que existe, por exemplo, hospitais públicos, que existem algumas categorias que dependem também de serviço público e que têm uma escala que precisa de uma outra funcionalidade que não se encaixaria com o fim da escala 6 por 1. Há um impacto relevante na visão do senhor também no setor público? E sim, como você mesmo trouxe, boa parte das prefeituras, né, contratam via CLT, né, e tem ocupações e setores que têm jornadas diferentes, né. As jornadas usuais no hospital são diferentes do setor de serviços, de comércio, né, em geral. Então, isso tem que ser levado em conta para que esses efeitos eles sejam, né, absorvidos, né, pelos empregadores de um jeito que garanta que não vai haver, né, um efeito adverso, que é o aumento da informalidade, que seria muito ruim, né? Lembra, Débora, que boa parte da discussão, né, está atrelada, né, a uma coisa muito recente, que é o
o valor visto, né, o status social do emprego CLT, né, isso foi caindo, né, com o tempo, porque foi sendo visto como sendo algo, olha, me toma aqui 6 dias por semana, né, os salários são relativamente baixos, a rotatividade é alta, talvez valha mais a pena eu investir numa carreira minha própria, né, ser um empreendedor, né, de mim mesmo, né, isso que boa parte da juventude, né, a juventude periférica tem sido atraída por essa visão. Na hora que você reduz a jornada e coloca 5 por 2, você aumenta a atratividade do emprego CLT. Eh, por outro lado, né, a informalidade, né, não está só apenas nesse empreendedor de si próprio, né, nesse trabalhador por conta própria, né, nesse autônomo. Tem também, boa parte das ocupações, elas são ocupações, ou os postos de trabalho, são postos de trabalho informais. Existem relações informais de emprego, ou seja, um empregado, muitas vezes ele é contratado sem carteira, onde contratado, entre aspas, porque não tem contrato, né, sem carteira de trabalho assinada. É, esse esse tipo de vínculo é que eu acho que pode ter um aumento, né, sobretudo para trabalhadores com mais baixa escolaridade, que não são assim incrivelmente mais produtivos do que um salário mínimo. Então, na hora que você aumenta, ou reduz, perdão, reduz, né, a jornada, reduz o número de horas, isso vai ter um impacto sobre a firma, que vai ter que tomar uma decisão, né, sobre essa contratação dos trabalhadores com mais baixa produtividade, né, menor qualificação, o que pode levar, né, a um aumento da informalidade nessa margem. Então, é um equilíbrio muito delicado, vai depender bastante de tamanhos de firmas, né, de setores, para a gente ver como é que isso vai, de fato, ser implementado. Mas você tem um ponto que eu acho bastante relevante, que é a questão do setor público, né? A gente tem pensado, né, sobre as firmas, sobre essa heterogeneidade das firmas, regiões, mas pouco tem se discutido sobre o impacto que isso terá sobre o setor público, principalmente pequenas prefeituras de cidades pequenas. Lembrando que as cidades no Brasil, a maior parte delas são, né, bastante pequenas, menos, né, metade delas tem menos de 20 mil habitantes. Pois é, e aí essa conta vai pesar no final, porque as escalas precisam ser adaptadas. Professor, muito também tem se argumentado que esse fim da escala 6 por 1, e aqueles que são os grandes, né, defensores dessa pauta, é justamente por uma questão de aumento de produtividade. E usam, em boa parte das situações, exemplo de outros países que já executaram essa redução de jornada como, como algo que realmente traga mais produtividade. Produtividade é um calo no sapato do Brasil, o senhor já falou um pouco sobre isso. Essa seria a melhor forma para a gente conseguir realmente aumentar a produtividade? Esse é o caminho a ser seguido, olhando para esses outros países que tiveram esse tipo de exemplo sendo dado? Foi dessa forma que também aconteceu? Não, assim, os ganhos de assim, isso é bem interessante, Débora, porque boa parte, né, desses ganhos de produtividade vinculados à redução de jornada, na verdade, são em economias onde já existem condições para que haja ganhos de produtividade que acabam gerando, né, portanto, mudanças na norma para que você possa reduzir a jornada, né, sem afetar, ou o número de horas, sem afetar a produtividade, né? Tem 2 pontos aqui que eu acho que são importantes para se trazer, tá? Boa parte do que se conhece na literatura internacional de ganhos de produtividade estão atrelados, né, a acordos coletivos, é uma forma mais descentralizada, né, dessas reduções acontecerem. Exatamente onde já está mais propício que você tenha aumento de produtividade, tá? Quando você começa com algo centralizado, top-down, né, que afeta todo mundo da mesma maneira, quer dizer, é uma regra que vai afetar todo mundo, mas não vai ter efeitos que são efeitos uniformes, os efeitos vão ser muito diferentes dependendo do setor, da região, do tipo de trabalhador contratado, esses efeitos acabam, né, não sendo tão claros sobre produtividade. Tá? A produtividade, ela pode ser vista, a produtividade do trabalho, pode ser entendida como sendo, né, o produto, ou seja, a quantidade de coisas que você produz, ou o número de, né, de objetos que você vende, se está no setor de comércio, o número de sapatos que né, uma loja de calçados vende, tá? Por trabalhador. Então, o número de sapatos por trabalhador. Né? Você pode decompor isso, né, numa coisa que é a produtividade horária, ou seja, quantos produtos por hora são vendidos, né? E, ao mesmo tempo, quantas horas trabalhadas por trabalhador. O que a gente vai fazer aqui nessa nova lei é mudar o número de horas por trabalhador.
Tá? Então, isso vai mudar. Para você ter aumento de produtividade, você vai requerer que haja mais sapatos sendo vendidos por hora, nesse exemplo que eu dei. Como é que você vai conseguir isso? Será que os trabalhadores vão ficar mais descansados e, portanto, eles vão ter uma capacidade de, naquelas horas que eles estão trabalhando, serem melhores comerciantes? É pouco provável que isso seja, de fato, né, algo que vai acontecer. Os canais que, em geral, você tem ganho de produtividade quando tem algum rearranjo dentro da firma, tá? Nesse setor de comércio é mais difícil pensar, mas em outros setores em que você muda as equipes por conta, né, dessa restrição no número de horas, talvez você tenha algum efeito. É óbvio que se discute muito também, né, essa questão que tem a ver com o excesso do número de horas e quanto que isso afeta o bem-estar, né? Não é claro que tem, né, uma relação direta e imediata sobre essa redução do número de horas e imediatamente no aumento de produtividade, porque eu fiquei, né, mais descansado ou tive melhoras nas minhas condições para fora do trabalho. Tá? Isso é algo que a gente vai aprender, vai ver. E talvez haja, sim, um esforço, talvez parte dos empregadores, de garantir que esse bem-estar, de fato, aconteça. Né? Será que não vale a pena investir nesse bem-estar, né, dos meus trabalhadores quando eles não estão aqui na firma? Boas questões aí a serem vistas. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, obrigado por ter aguardado para falar aqui conosco. Conversamos com o Sérgio Firpo, professor de Economia do INSPER. Bom trabalho para o senhor, boa semana, até uma próxima. Obrigado, você também. Até já. Até mais.